Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é ler com autonomia notícias. Você tem este hábito de ler textos jornalísticos? Não? Fique por aqui que juntos iremos ler algumas notícias. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já leu ou ouviu alguma notícia que ficou com muita vontade de comentar com seu professor, colegas ou com sua família? Pode ter sido o lançamento de um filme ou uma descoberta de um outro planeta. Você conhece alguém que lê notícias? Talvez seja seu pai, seu avô, sua tia, não é verdade? Por que será que é importante ler notícias? Por que as pessoas, ao invés de ler jornais, buscando as notícias, elas não leem apenas literatura de cordel ou receitas? Sabe por quê? Porque é através das notícias que sabemos o que ocorre na nossa cidade, país e mundo. Antigamente, as pessoas não sabiam o que acontecia lá na Austrália, por exemplo. Você consegue imaginar o que as pessoas faziam para saber o que acontecia em outros estados ou países? Dizem que cavalos e pessoas eram responsáveis por transportarem informações. Imagine o tempo que isso levava. Hoje, é só você ligar a TV ou entrar em um site de notícias que você ficará por dentro das notícias da Austrália ou de qualquer outro país deste mundo. Que coisa interessante, não é? Então, fica esclarecido aqui para você que o objetivo da notícia é informar sobre fatos reais e que são importantes para as pessoas. Não é qualquer coisa que pode virar notícia, viu? Precisa ser algo relevante. Se você quer saber o que acontece em outros países, por exemplo, não deve procurar uma receita de bolo ou um poema. O que deverá buscar então? Isso, notícias. Quer saber o que está acontecendo lá no país da Malásia, Madagascar ou Austrália? Busque notícias, ok? Lerei para você agora uma pequena definição do que é notícia, para que não esqueça mais. A notícia é um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento, transmitida principalmente por jornais, revistas impressas, rádios e sites eletrônicos. Já que estamos falando de notícias, vamos ler uma? Vejam. Olha o título. Vespas ajudam polícia a prender fugitivo na Alemanha. Incidente ocorreu em Oldenburg. Um fugitivo da polícia foi preso na Alemanha graças a um enxame de vespas. A polícia de Oldenburg disse que o incidente ocorreu quando policiais tentavam prender um homem de 32 anos condenado a 11 meses de custódia. O suspeito fugiu da polícia pulando de uma varanda, mas acabou caindo em um vespeiro. Os insetos o atacaram, obrigando o homem a correr para a rua. Os policiais também foram atacados. O suspeito acabou pulando em uma piscina inflável para escapar das vespas, onde acabou sendo preso. Você já tinha imaginado que vespas poderiam ajudar a prender um fugitivo? Que curioso, não é? Para quem não sabe ou nunca viu um ninho de vespeiro, observe a imagem em tela. As vespas fazem os seus ninhos de polpa de madeira mastigada e saliva, dando-lhe características semelhantes a paredes finas de papel. Os ninhos são geralmente construídos em locais abrigados com fácil acesso para o lado de fora, como vocês podem ver. Depois de lermos, iremos analisar alguns aspectos deste gênero textual chamado notícia. O texto que lemos é uma notícia?
Não lemos uma lenda, por exemplo, não lemos um conto, pois o texto que lemos narrou de uma maneira objetiva um acontecimento da vida real que aconteceu lá na Alemanha. Segunda pergunta que eu tenho a fazer a você, aluno: qual era a intenção do autor do texto escrito? Era contar um acontecimento, concorda? Textos que contam um acontecimento são chamados de notícias. Por quem você acha que esta notícia foi anunciada? Notícias são feitas por jornalistas e vários outros profissionais participam também da escrita das notícias. Como esta notícia chegou até nós? Veja, existe uma informação importante, pois o texto que acabamos de ler mostra a fonte deste texto. Esta notícia foi tirada de um site jornalístico. Antes da chegada da internet, os jornais eram impressos. Hoje, as notícias ficam postadas em sites eletrônicos, como você pode observar em tela. Até agora, falamos sobre notícias escritas, mas existem as notícias faladas também. No rádio e na televisão, elas são faladas pelo apresentador e ouvida pelos ouvintes e telespectadores. Se você já assistiu a um jornal televisivo, deve ter observado que o apresentador do noticiário fala a notícia, limitando-se ao fato principal. Depois aparecem os repórteres, que ampliam a notícia com imagens, comentários e entrevistas. O mesmo pode acontecer no jornal de rádio. As notícias faladas pelo apresentador são complementadas por outros repórteres. Em 1977, há 44 anos, foi noticiado em um jornal algo bastante curioso. Querem voltar ao tempo? Confiram. Nas últimas 72 horas, 5 objetos voadores não identificados, libertando uma fantástica luminosidade avermelhada, cruzaram os céus de Manaus, de acordo com o depoimento de pessoas idôneas e dignas de toda a fé. A primeira aparição de um feixe de luz estranhamente luminoso no céu ocorreu no domingo à tarde, e várias pessoas que se encontravam em pontos elevados da cidade, tais como morros ou terraços, vislumbraram a passagem do provável disco voador. Na quarta-feira à noite, a torre de controle do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes detectou a presença de um aparelho estranho nas proximidades daquele campo de pouso, desaconselhando os aviões que chegavam a Manaus a aterrissarem. Olhe que notícia curiosa! Um fato que foi noticiado há 44 anos. Talvez nem seus pais tinham nascido. Lembra que eu falei que algo para ser noticiado precisa ser relevante ou curioso? Você acabou de constatar isso. Saber que o aeroporto de Manaus parou devido a objetos não identificados é algo que desperta atenção em quase todos, não acha? Você notou também no tipo de televisão em que apareceu a notícia? A TV sofreu muitas modificações. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os televisores captavam os sinais de transmissão por antenas, reproduzindo-os para a tela via um tubo de raios catódico, que nem esta que você viu ainda agora. Em 1960, surgiram as primeiras imagens coloridas, mas como os aparelhos que podiam transmitir cores eram extremamente caros, a maioria do público manteve suas TVs em preto e branco. E hoje temos a TV de tela plana, um dos modelos mais procurados e oferecidos pelo mercado. Depois de você ter aprendido sobre leitura de notícia e ter visto algumas curiosidades aqui, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Que gênero textual
tem por objetivo contar sobre acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Letra A, lendas. Letra B, contos. Letra C, notícias. Ou a resposta correta é a letra D, reportagens. Destes gêneros apresentados a você, qual deles tem por objetivo contar sobre acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é notícias. Exatamente o gênero que estudamos hoje. Passemos agora para a atividade número 2. Identifique o objetivo do gênero textual notícia. Vamos identificar qual é. Letra A, entreter os leitores. Letra B, informar ao consumidor sobre um produto ou serviço. Letra C, apresentar definições sobre um determinado assunto. O objetivo da notícia é, letra D, informar fatos atuais e de interesse social. Aluno, qual o objetivo da notícia? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é letra D, informar fatos atuais e de interesse social. As outras alternativas referem-se a outros gêneros textuais que não foram estudados nesta aula. Passemos agora para a atividade número 3. Leia a notícia abaixo. Um cãozinho da raça Corgi foi responsável por um baita susto na web após seus donos postarem uma foto dele dormindo no chão depois de uma refeição no Vietnã. O filhote, cujo nome seria God, atacou alguma fruta vermelha e depois dormiu de barriga para cima, com o pelo todo manchado após a refeição. A cena, que poderia ser traumatizante, foi logo desvendada no mesmo post, que já teve mais de 12.000 reações no Facebook desde sexta-feira, dia 20. O filhote aparece nas fotos seguintes acordado, todo lambuzado, erguido por um homem. Identifique o assunto desenvolvido nesta notícia. Letra A. O assunto desenvolvido nesta notícia que acabamos de ler é explicar sobre a raça Corgi. Letra B. Mostrar a relação do cãozinho com seus donos. Letra C. Mostrar o susto que os internautas tiveram ao verem as fotos do cão todo manchado de cor vermelha. Letra D. Mostrar como os internautas gostam de acompanhar as fotos do cãozinho em redes sociais. E aí, aluno, qual é o assunto desenvolvido nesta notícia que acabamos de ler? Se for necessário, dê uma pausa neste vídeo e verifique com calma. Passemos agora para a resposta. A resposta correta é a letra C. A notícia mostra o susto que os internautas tiveram ao verem as fotos do cão todo manchado de cor vermelha. Parabéns, aluno, você que tem se dedicado em fazer as atividades desta aula. Quero te convidar neste momento para a hora da revisão. Lemos contos para nos distrairmos, para nos entretermos, damos risadas e nos emocionamos também. Contudo, não são textos que retratam a realidade. Já as notícias são lidas para que saibamos de acontecimentos reais que estão ocorrendo no mundo. Tenha em mente que a função das notícias é nos informar sobre acontecimentos, que nem o jornal, impresso ou televisivo, há diversas funções, mas que, em geral, são os jornalistas, repórteres que colhem as informações, escrevem as notícias e entrevistam as pessoas. No telejornal, quem dá a notícia são as âncoras, que não necessariamente são as pessoas que escreveram a notícia. O jornal impresso vem perdendo seu espaço para os jornais digitais
e para outros veículos de comunicação, que atualmente também são responsáveis por divulgar notícias para a sociedade de uma forma mais interativa. Encerramos mais uma aula super produtiva de língua portuguesa. Tchau, tchau e aguardo você aqui na nossa próxima aula. Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre hábitos alimentares no norte do Brasil. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A saúde é o nosso bem mais precioso, pois com saúde podemos sonhar, realizar e viver. Mas como disse Mahatma Gandhi, a saúde é o resultado não só dos atos, mas dos nossos pensamentos. Podemos dizer então que, por mais óbvio que pareça ser, uma pessoa aparentemente bem não quer dizer que seja uma pessoa saudável. Isso porque o conceito de saúde é muito amplo, pois leva em consideração fatores que podem ocasionar doenças. Assim, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Dessa forma, para obter saúde, é necessário cuidar do corpo, da mente e do local social no qual se vive. Entretanto, é impossível falar sobre saúde e não mencionar alimentação. Uma alimentação balanceada é importantíssimo para se ter saúde. Isto é, comer de tudo um pouco. A alimentação é a fonte de nutrientes para o corpo. Assim, o corpo recebe os nutrientes de que precisa na medida certa. Em outras palavras, todos os dias devemos comer proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais, além de fibras alimentares e água. Os carboidratos são a principal fonte de energia rápida do corpo. Por isso, ao comer um doce, você fica rapidamente com bastante energia. Carboidratos são comumente encontrados em macarrão, pães, arroz, verduras e legumes. Os lipídios são responsáveis pela produção de energia também. Porém, a energia produzida por eles é armazenada na gordura e utilizada somente quando necessário. Para o consumo humano, lipídios e gorduras não são iguais. Existem diferentes tipos de lipídios, a exemplo dos óleos de origem vegetal, que em temperatura ambiente estão líquidos, e das gorduras de origem animal, que são sólidas na temperatura ambiente. Existem diferentes tipos de lipídios, a exemplo dos óleos de origem vegetal, que em temperatura ambiente estão líquidos, e das gorduras de origem animal, que são sólidas na temperatura ambiente. Lipídios são encontrados também na gema de ovo, em carnes vermelhas, oleaginosas, como por exemplo castanhas, entre outros exemplos. Já as proteínas são fundamentais para a formação de estruturas importantes para o crescimento e manutenção do corpo, além de movimento de músculos, formação de moléculas de defesa e hormônios, entre outras muitas funções. Elas podem ser facilmente encontradas em carnes, naquele churrasco, ovo e verduras e legumes. As vitaminas e sais minerais regulam hormônios, participam da manutenção do ritmo do coração,
da contração muscular, do funcionamento do cérebro e do equilíbrio do corpo como um todo. Elas estão presentes em uma infinidade de alimentos como frutas, carnes, verduras e legumes. A água é uma das substâncias mais importantes para a nossa sobrevivência. Sem ela, não haveria vida como conhecemos no planeta Terra. Todos os seres humanos apresentam uma grande quantidade de água em seu corpo e em suas células, cerca de 70%. É muito, não é? Muitas substâncias presentes no corpo humano só podem ser produzidas se estiverem na presença de água. A água se apresenta na sua forma original e na maioria dos alimentos como frutas, verduras. Também é possível encontrar água em chás, leites e sucos. É muito importante se hidratar. Já as fibras alimentares estão em frutas, hortaliças e cereais. Elas não são digeridas pelo organismo humano. Também não fornecem nutrientes. Você pode me perguntar, professora, por que então elas são importantes? As fibras dão consistência às fezes, além de auxiliar na eliminação de substâncias prejudiciais ao nosso corpo. Você percebeu como é importante ter uma alimentação variada? Cada nutriente tem uma função. Vimos que determinado alimento não é formado exclusivamente de um nutriente, mas composto por vários. Isso nos permite ter diferentes hábitos alimentares. Podemos substituir um peixe por uma carne de boi ou uma selga por brócolis. O Brasil é um país enorme, continental, como dizemos. Por isso, podemos encontrar os mais variados tipos de alimentos. Nosso país é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de um Distrito Federal. Cada região possui hábitos alimentares, costumes e cultura agrícola diferentes. No caso dos hábitos alimentares, há variação por conta de fatores como a disponibilidade de alimentos e até mesmo cultura. O açaí, por exemplo, cultivado no norte do Brasil, é consumido praticamente puro no norte, enquanto em outras regiões do país ele é adoçado e repleto de incrementos como castanhas e leite em pó. Isso muda bastante a composição nutricional do alimento. Além disso, dada a vastidão do nosso país, é possível encontrar alimentos com diferentes nomes, como é o caso da mandioca, que pode ser chamada de macaxeira ou aipim em diferentes regiões. Aqui na nossa região norte, chamamos de macaxeira ou mandioca. Vale ressaltar que o norte possui uma gastronomia baseada na cultura indígena. Nossa alimentação é riquíssima graças à disponibilidade de recursos naturais fornecidos pelas florestas e rios. A mandioca é a base de muitos pratos da nossa região. A mandioca cozida contém cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C. Ela é uma rica fonte de calorias e carboidratos. Ela serve para o preparo de farinha de mandioca, farinha d'água, que é feita com mandioca fermentada, goma de tapioca, beiju, que é uma tapioca fina, além de mingaus. A região norte possui a maior bacia hidrográfica do Brasil, a bacia do Rio Amazonas. Por conta disso, a alimentação com base nos peixes é muito farta. Comumente são consumidos tambaqui, jaraqui e pirarucu. É comum o consumo de peixe mais de 2 vezes na semana em cidades da região. Geralmente, os peixes são consumidos com arroz, farinha de mandioca e feijão, no almoço ou jantar. Os peixes são alimentos ricos em gorduras boas, zinco e proteínas.
O café da manhã e lanche da tarde no norte do país é riquíssimo. Quase sempre tomamos o café preto ou com leite, acompanhado de pão ou tapioca, recheados com tucumã ou banana frita. Temos ainda a pupunha ou o cuscuz molhado com leite de coco. A tapioca também pode ser doce, sendo molhada com leite de coco em algumas regiões. Esses cafés e lanches, além de saborosos, possuem um alto valor nutricional. Em Manaus, temos o nosso famoso X-Caboquinho, que é um sanduíche feito de pão, queijo coalho e tucumã. Eventualmente se coloca banana frita. Ele é altamente nutritivo. Nele, podemos encontrar o carboidrato do pão, a proteína do queijo pasteurizado e a gordura não saturada do fruto tucumã. Um X-Caboquinho possui cerca de 300 calorias, mas se adicionarmos a famosa banana frita, também muito comum em Manaus, o valor energético vai para 500 calorias. A pupunha é um fruto comum na região norte. Uma porção de 100 gramas tem um valor energético de 164 a 273 quilocalorias. Carboidratos possuem uma quantidade de 34,9 a 79 gramas e de gordura total de 6 a 23 gramas. Já de proteínas, 2,5 a 10 gramas e fibras alimentares, 42 gramas. Já o cuscuz molhado com leite de coco é feito de milho. Essa é uma herança da culinária portuguesa. Uma porção de cuscuz com 100 gramas possui valor energético de 217 quilocalorias, 47 gramas de carboidratos, 42 gramas de fibras alimentares, 10 gramas de gorduras, além de vitamina A e outros micronutrientes. Comer é muito bom, não é mesmo? Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca para termos mais saúde? Agora vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar? Então, aí você tem 5 alternativas, né? Com nutrientes cada um. Letra A, sais minerais. B, vitaminas. C, água. D, carboidratos. E, proteínas. Nós falamos de todos eles na aula de hoje. A questão quer um nutriente que nos fornece energia. A resposta correta está na letra D, carboidratos, nossa fonte mais rápida de energia. Vamos à segunda atividade. Atividade 2. Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim, devem consumir preferencialmente os seguintes tipos de alimentos, respectivamente. Então, aí você tem 5 alternativas novamente. Letra A, verduras e legumes pobres em amido. Letra B, óleos, vegetais e verduras. Letra C, massas e derivados de leite. Letra D, farináceos e carnes magras. Letra E, carnes magras e massas. Então, a questão diz que os atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. A primeira parte da resposta tem que ser uma proteína e a segunda parte um carboidrato. Vamos à alternativa correta. É a letra E. Carne é uma proteína. E massa, macarrão, pão, né, também é, no caso, um carboidrato. Atividade número 3. Dentre os alimentos comuns na região norte, marque a alternativa que contém um alimento rico em proteína. Então, você tem 4 alternativas com alimentos típicos da região norte do Brasil. Qual deles é rico em proteína?
Letra A, tambaqui, B, tucumã, C, tapioca ou D, banana frita? A alternativa correta é a letra A, tambaqui, né? É um peixe da região rico em proteína. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou então a hora da revisão. Hoje, conhecemos o conceito de saúde. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Por isso, é necessário ter cuidado não só com o corpo, no caso, alimentação e exercício físico, mas com a mente e com o mundo que nos cerca. Para quem busca saúde, é imprescindível cuidar da alimentação. Hoje, conhecemos alguns nutrientes e as variadas formas de encontrá-los. Conhecemos ainda a riquíssima alimentação da região norte do Brasil. Então, é isso. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu desta aula. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço, tchau!